E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às aulas de circuitos elétricos que a gente está fazendo. A gente vai começar a discutir hoje os métodos de análise, os procedimentos de análise de circuitos elétricos. Começando pelo método mais utilizado, pelo menos aquele que eu mais utilizo, que é o método de análise nodal, também conhecido como método das tensões de nó. Primeiramente, qual que é o objetivo da análise de circuitos como um todo, para a gente entender qual que é o objetivo de se ter um método de análise? Basicamente, a gente tenta calcular as grandezas elétricas em todos os ramos e elementos de um circuito elétrico. E aí eu estou falando de, basicamente, tensão em corrente, porque a partir disso a gente consegue calcular potência, energia, né, e outros parâmetros que são importantes. O problema é o seguinte, com as ferramentas que a gente viu até agora, a gente tem que lançar a mão das leis de Kirchhoff e da lei de Ohm, né, apenas. Isso leva a um grande conjunto de equações e com muita redundância. Então a gente vai ter um número muito grande de equações, algumas delas não servem para nada, a gente tem que ficar tentando garimpar ali o que é útil e resolver aquilo. Então é muita complicação para o objetivo final. Só para dar um parênteses, a gente falou um pouco nas aulas anteriores sobre métodos de simplificação de circuitos, né? Associação série, paralelo, transformação triângulo-estrela. Isso são métodos de análise também, né? Mas são mais conhecidos como ferramentas de simplificação mesmo. Dentro de um método de solução, um método de análise de circuitos elétricos, você pode utilizar essas simplificações para facilitar as suas contas. Mas eles sozinhos não conseguem te garantir qual é o valor de cada uma das grandezas em cada um dos elementos. Então, por isso que a gente precisa de outras ferramentas que a gente vai começar a discutir agora. Basicamente é o seguinte, né? Os métodos de análise, então, o que eles tentam fazer? Eles permitem que a gente reduza o número de equações que um circuito tem, né? E para isso a gente usa variáveis intermediárias. Então, a gente cria algumas variáveis, né? E usa essas variáveis para simplificar as nossas equações. Basicamente, a gente tem dois métodos de análise básicos, que são o método nodal, que a gente vai discutir hoje, que tenta fazer tensões de nó, e o método das malhas, que tenta calcular correntes de malha. E essas tensões de nó e essas correntes de malha são essas variáveis intermediárias que a gente utiliza. Além disso, eu vou categorizar aqui também dois outros métodos, que é o teorema da superposição e a substituição de fontes. Na prática, eles não são necessariamente métodos, são ferramentas que depois você tem que usar um dos outros dois métodos para resolver o circuito. Mas elas são ferramentas úteis para ajudar a gente a visualizar e entender o funcionamento de circuitos. Então a gente vai falar disso também mais para frente. Então vamos começar a discutir o que é o método nodal. E como a gente tem feito nas últimas aulas, eu vou usar um circuito de exemplo para me guiar ao longo dessa discussão. Basicamente, o método nodal estabelece o conceito de tensão de nó, né, que a gente não viu até agora, e escreve as leis de Kirchhoff das correntes em função dessas tensões de nó. Então, lembrando só que a lei de Kirchhoff das correntes diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que tem que sair daquele nó. Basicamente é isso, a gente tem que lembrar para essa aula. Então, vamos definir aqui um circuito de exemplo. Eu peguei um circuito um pouco mais complicado que se vê nas primeiras discussões de análise, mas a ideia aqui é mostrar que é simples de aplicar o método, a gente não precisa ter medo de nenhum tipo de circuito. E eu vou usar esse cara aí para a gente explorar o método nodal. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que olhar para esse circuito e definir um nó de referência, beleza? De preferência, é aquele nó que tem maior número de conexões, né? Mas você pode escolher qualquer um da sua cabeça. Eu, por exemplo, eu vou escolher esse nó aqui, e depois disso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar esse nó com um símbolo de terra, porque ele vai ser a nossa referência, né? E daqui em diante, a gente vai considerar que esse nó tem um potencial elétrico zero, beleza? É importante falar o seguinte, olha, muita gente confunde por causa do nome. Terra não necessariamente é uma conexão à Terra, Terra física, né? É simplesmente uma referência. Pode ser conectada à Terra ou não pode ser conectada à Terra, tanto faz. Tá? O nome, na verdade, vem de questões históricas, mas é basicamente uma referência. Ele marca o nó que tem tensão zero. Beleza? Por que isso é importante? Porque agora, com potencial zero, eu posso calcular a tensão de cada um dos nós do meu circuito em relação a esse referencial. E eu posso falar que aquele nó tem uma tensão de X volts. Antes isso não era possível, porque a gente já discutiu que tensão é uma diferença de potencial, então a tensão sempre tem que ser medida entre dois pontos. Como eu referenciei um ponto, defini um ponto de origem, agora eu posso medir a tensão em cada um dos nós separadamente. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Uma vez definido meu nó de referência, eu vou olhar para o meu circuito e tentar achar nós de valor conhecido. Por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, ó, no terminal positivo da fonte V1. Em relação ao terra, em relação à referência, eu tenho apenas a fonte V1, não é? E se eu começar a caminhar do referencial lá, do zero, até o ponto que eu marquei, eu vou sair de um potencial que é zero
e vou ter que elevar uma tensão V1. Logo eu posso dizer que aquele ponto, aquela junção, aquele nó ali, tem uma tensão V1 em relação ao terra. Beleza? Da mesma forma, eu posso marcar esse ponto aqui e falar que esse nó tem uma tensão V2 em relação ao terra. Tá? E os outros nós? Na verdade, os outros nós eu não posso dizer nada, porque agora, qualquer outro nó que eu pegar, eu vou ter mais de um elemento ou um elemento desconhecido entre esse nó e o terra. Logo, eu não tenho como definir qual que é o valor que ele vai ter. Eu não tenho uma fonte de tensão que fixa aquele valor para mim. Beleza? Então, eu tenho agora nós desconhecidos. O que eu vou fazer? Eu vou nomear esses nós desconhecidos. E vou tentar nomear só aqueles que têm 3 ou mais conexões, para simplificar as equações, porque a gente já viu que nós com 2 conexões apenas são redundantes. Então, eu vou marcar ali como nó VA. Só vou chamar atenção porque, apesar de parecer ter 2 nós ali em cima, esses 2 conjuntos aqui são o mesmo nó, porque entre eles não tem nenhum elemento. Então, sempre que eu tenho 2 nós que são ligados por um fio apenas, eles, na verdade, são o mesmo nó. Joia? Então, ali em cima eu tenho o nó VA, né, com a tensão VA, na verdade. E embaixo eu tenho o nó B, que eu vou chamar a tensão VB. De novo, a tensão VA e a tensão VB são tensões desses nós em relação ao terra. Então, agora eu vou arbitrar o sentido das correntes em cada um dos nós, escrever a LKC para cada nó. Então, vou começar colocando algumas correntes. A primeira, corrente 1, eu vou colocar no mesmo sentido da fonte de corrente para não ter problema. E depois eu vou começar a chutar aqui algumas correntes. É bom falar que esses sentidos eu tirei da minha cabeça, tá bom? E agora eu vou escrever a LKC para cada um dos nós. Então, por exemplo, no nó A, eu tenho a corrente 4 entrando, a corrente 1 entra, a corrente 2 sai e a corrente 3 sai. Logo, a equação é essa aqui. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. No nó B, eu tenho a corrente I5 saindo, a corrente I1 saindo e a corrente 3 ela entra. Eu tenho que lembrar que a corrente no mesmo ramo é igual. Então, se ela sai do nó A corrente 3, ela vai entrar no nó B. Beleza? Então, temos aquela expressão. Ué, e a equação do nó de referência? Aí que é a beleza da coisa. O nó de referência não precisa ter a sua LKC equacionada, porque ele é a referência. Então, pronto. Então, só tenho 2 equações para resolver. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que escrever cada corrente desse circuito em função das tensões de nó. Tá? Para entender o que significa, vamos isolar alguém aqui, vamos isolar a corrente 4, por exemplo, e vamos tentar levantar isso aí. Então, isolei ele separadamente. Percebe que eu ignorei o resto do circuito, só me importa a relação entre os nós ali. Joia? Então, primeira coisa, quando eu faço essa análise, sempre a corrente vai estar ligando 2 nós. Qualquer corrente que você desenhar vai estar ligando 2 nós. Beleza? E você vai fazer o seguinte, olha. Partindo do nó de onde sai a seta, no caso ali, eu já calculei o nó que eu conheci do V1, ele vai ser o meu nó de onde sai a seta. Até o nó onde chega a seta, né, a gente vai levantar as quedas e elevações que a gente encontrar. E aí escrever a LKT, né? Então, olha só. Partindo desse ponto aqui, vou sair de V1. Então, vou falar que V1 é uma elevação, só para a gente ter uma referência. Tá bom? Desse ponto em diante, eu vou passar para a resistência R1. E aí eu vou ter uma queda, né, de tensão nessa resistência que a gente sabe pela lei de Ohm, que é R1 vezes I4. Em seguida, eu vou passar para uma tensão V4 naquela polaridade. E aquela tensão eu vou entrar no terminal negativo, sair no terminal positivo, então eu vou ter uma elevação de tensão igual a V4. Beleza? E aí eu vou chegar no nó VA. Só que do nó VA até a referência, eu vou ter que cair uma tensão, né? Eu tenho uma tensão lá VA, que é um valor qualquer, e eu tenho que chegar a 0. Então eu vou considerar que isso é uma queda. Beleza? Então eu tenho ali as elevações e as quedas. A LKT fala que a soma das elevações tem que ser igual à soma das quedas. E eu tenho aquela expressão ali, né? Agora eu posso escrever I4 em função das tensões que eu encontrei. Então, olha, I4 é igual V1 mais V4 menos VA sobre R1. Percebe que V1 e V4 são tensões do meu circuito, que eu tenho o valor, e VA é uma tensão de nó. Então, eu expressei a corrente I4 em função das tensões de nó. Só isso. Agora, eu posso olhar as outras correntes e fazer a mesma coisa. Vamos pensar na corrente 2. Eu saio de VA, então VA é a elevação, passo por uma resistência R2
Então, essa resistência gera uma queda R2 e 2. Passo para uma fonte V2 que está produzindo uma queda. Então, V2 vai ser uma queda. E chego no nó 0. E eu consigo escrever essa expressão agora. Corrente 3. Eu saio de VA, produzo uma queda em R3, tenho uma elevação em V3 e chego em VB. Então, tenho aquela expressão ali. E 5. Eu saio de VB e chego na referência, passando por uma resistência R4. Então, eu tenho só aquela expressão ali. E I1. I1 é igual a I1. Né? A corrente que passa por uma fonte de corrente é igual ao valor da fonte. Então, se eu tenho uma fonte de corrente no meu circuito, que beleza, eu já tenho um valor de corrente que eu não preciso expressar. Tranquilo? Então, eu tenho agora essas 5 expressões de correntes que eu tenho que usar. Só que, lembrando da LKC que a gente levantou anteriormente, eu posso agora expressar a LKC em função das tensões de nó. E eu vou ter essas duas expressões agora. Né? O que nos resta fazer? Basta agora resolver esse sistema de equações. Obviamente que resolver isso algébrico é meio sem sentido, porque vai aparecer equações muito feias que não vão trazer nenhuma vantagem. É mais interessante tentar entender isso usando um exemplo numérico. Né? E é isso que a gente vai fazer agora. Só que antes, vamos só condensar esse procedimento para análise nodal. Então, primeiramente, o que a gente faz? A gente escolhe um nó de referência. De preferência, aquele que tem maior número de conexões para simplificar as nossas equações. Mas não é obrigatório. Depois, a gente vai identificar os nós com valores conhecidos e vamos escrever isso no circuito lá para a gente deixar marcado. 3. Nós vamos nomear os nós com 3 ou mais conexões que são desconhecidos. Beleza? 4. Nós vamos arbitrar as correntes do circuito. 5. Nós vamos escrever a LKC para cada nó desconhecido. 6. Nós vamos expressar cada corrente agora por meio das tensões de nó. A gente viu que isso significa, na verdade, utilizar a LKT e a lei de Ohm para expressar essas correntes. 7. Nós vamos resolver o sistema de equações que aparecer. Beleza? Então, voltando agora ao nosso exemplo numérico. Eu peguei ali o nosso circuito modelo, joguei alguns valores de tensão, de resistência, de corrente, para a gente poder resolver o nosso problema. Agora, se eu pegar esses valores que eu inseri e substituir nas equações que a gente já levantou, a gente tem aquelas expressões ali. E é isso que a gente vai resolver, beleza? Então, separando aqui. Antes de começar, eu acho que fica óbvio, né, que eu posso fazer uma simplificação na primeira equação, juntando 10 volts com 15 volts e obtendo 25 volts. Então, vamos fazer isso. Obviamente, para a gente resolver esse sistema de equações, existem várias técnicas. A matemática está repleta de técnicas para resolver isso. Tem gente que gosta de usar MMC, tem gente que gosta de usar métodos matriciais. Eu vou usar um método bem pé de boi, que eu gosto de usar, né? E ele é muito útil para sistemas com poucas equações. Quando tem muitas equações, aí vale a pena você usar algum método mais algorítmico do que esse aí. Então, o que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu gosto de quebrar essas divisões. Então, vou simplesmente quebrar. Então, por exemplo, pega a primeira ali, 25 menos VA sobre 1K. Eu quebrei isso entre 25 sobre 1K menos VA sobre 1K. Perfeitamente, não teria nenhum problema. Vou fazer isso com todo mundo. Né? Em seguida, eu vou pegar essas equações e vou fazer o seguinte. Tudo que é número, eu vou condensar. Então, por exemplo, 25 volts sobre 1K vai me dar 25 mA. Né? E vou fazer isso com todos os números. Tá ali. Já limpou bastante as nossas equações, né? E agora eu vou fazer o seguinte. Tudo que é número, eu vou jogar de um lado da equação. E tudo que depende das tensões de nó, eu vou jogar para o outro lado das equações. Então, já manipulando um pouquinho, eu vou encontrar aquelas expressões ali. Agora, de novo, eu posso simplificar tudo que é número, não é? Então, eu posso simplificar o que aparece dentro de parênteses. Só lembrando, né? Eu estou somando o inverso de resistência. Isso vai me dar condutância, que é medida em Siemens. Por isso eu vou manter as unidades para ninguém confundir. Então tá ali, ó. Resolvendo aquelas expressões, eu vou encontrar isso aí. Agora ficou fácil. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar, por exemplo, uma das tensões. Vou isolar VA. Então, pegando essa equação aqui de baixo, eu vou escrever ela em função de VA. E eu posso passar aquela resistência 0,5 kΩ multiplicando o outro lado. Isso vai me dar aquela expressão. Lembrando que kΩ vezes miliampere dá volt e kΩ vezes milisiemens dá nada. Dá um número adimensional. Beleza? Agora, se eu substituir
isso na primeira expressão, né, eu vou conseguir calcular o valor de VB. Então, manipulando um pouquinho. Simplificando de novo, que tem em parênteses, eu vou ter aquilo lá. E VB vai ser igual a 18,81 volts. Percebe? Uma vez que a gente tem as expressões, agora é só matemática. Jogando isso naquela expressão anterior, eu posso calcular o VA, né? E eu vou ter agora as duas tensões de nó. Significa que a tensão VA em relação terra é de 15,24 volts e a tensão VB em relação terra é de 18,81 volts. Se eu jogar isso agora nas equações das correntes que a gente levantou anteriormente, eu posso calcular a corrente em cada um dos ramos desse circuito. Então, vamos lá. A gente sabe que a corrente 1 é 5 mA, que é a corrente da fonte. A corrente 2, está ali a expressão dela, se a gente calcular agora vai dar menos 2,05 mA. O que isso significa? Significa que eu arbitrei essa corrente saindo de VA e chegando a V2. Mas na prática, ela sai de V2 e chega em VA. Aquele menos simplesmente me conta que eu, na minha arbitragem de corrente, eu errei o sentido. Preciso refazer? Não. Os valores já me contam o que está acontecendo. Eu não preciso ficar redesenhando o circuito, né? Corrente 3 deu aquilo lá. Corrente 4, aquilo outro. E 5, aquilo ali. Agora, se eu for voltar lá e calcular as leis de Kirchhoff para cada um dos nós, com esses valores, eu vou ver que eu respeito a lei de Kirchhoff, salvo pequenas aproximações que vão dar alguns erros pequenos nas minhas contas. Mas é isso aí. Percebe que o método nodal ele é um método relativamente simples de se utilizar, uma vez que você entende como expressar as correntes em função das tensões de nó. Então, gente, a gente vai ficar por aqui hoje. Se vocês gostarem, dê um like aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal também. Tem vários vídeos aqui sobre circuitos elétricos. Eu estou tentando postar um a cada 2 semanas no máximo. No nosso canal também tem vários outros vídeos sobre eletrônica analógica, eletrônica de potência. E espero que vocês gostem. Então, gente, é isso. Um grande abraço. Tchau.